doesn't. You're listening to The Omega Cast. Mission. E aí, galera, começando mais um Omega Cast. E eu estou aqui com, de novo, uma presença convonáutica, uma presença agradabilíssima, senhor Edson Oliveira. Olá, ouvintes. Hoje vai ser um clima mais intimista, mais assustador, porque neste Halloween vamos falar de filmes de terror. Vamos ver o que assusta a gente, o que nos assusta, o que é aterrorizante depois da musiquinha. Sobe a musiquinha. E aí, senhor Edson, o senhor é pelo que eu soube, é um adepto, um fã de filmes de terror? Olha, na verdade, tirando dramas, né, apesar que não são todos, alguns dramas eu ainda assisto. Tirando dramas e filme de sertanejo, eu gosto de todo tipo de filme. Uhum. Mas eu tenho uma predileção por filme de terror, sim, desde que eu era molequinho. Mas tem algum motivo especial ou é só porque são legais, assim? Assim, quem me conhece pelas internet já ouviu algumas histórias, mas eu morei numa casa assombrada durante 6 anos. Olha, fantasminhas. Não. Mas era com o Gaspar, não? Não, era bem esquisito. E o que me fez gostar... Bom, quando eu era criança, eu morria de medo de filme de terror, né? Uhum. Mas o que me fez gostar mesmo de filme de terror é justamente isso, principalmente de Casa Assombrada, porque tem filmes assim que eu vejo que... Bom, os mais recentes nem tanto, mas os mais antigos... Muita coisa que falam, mostram em filme e tal, eu via acontecer em casa, sabe? Então aquela coisa de barulhos estranhos, vozes que você não sabe de onde vem, vultos pela casa, tudo isso eu convivi amigavelmente, assim, durante anos. Amigavelmente, né? Se for sair, apaga a luz, seu fantasminha xarope, vai. Eles não eram muito amigáveis com a minha mãe. E outra coisa que acontece em filmes também, que sempre tem aquela coisa de ter uma pessoa dentro da casa que os fantasmas, vamos dizer, se apegam, né? Que sempre perseguem uma pessoa específica. Uhum. A família inteira sofre na mão dos fantasmas, mas uma pessoa específica parece que é o alvo. E no caso da minha casa era minha mãe. Nossa, e ela se livrou disso? Mudando, resolveu? Como que foi? Não, como é que eu vou dizer? Bom, minha mãe começou a frequentar centro espírita pra ver se resolvia. Só que piorou, porque a minha mãe tinha uma certa mediunidade, pelo menos foi isso que disseram. E aí, o que aconteceu? Vamos dizer assim, ela levava 2 de casa e voltava com 5, sabe? Ah, tá. Acabavam seguindo ela. Aí depois ela, né, mudou de religião, ela mudou pra religião evangélica, né, vamos dizer assim, um viés de evangélico que tem um pé também no exorcismo e tal, né? Então, vamos dizer assim, ela aprendeu a expulsar, então... Aí vocês se livraram desses fantasminhas que não eram Gasparzinhos? Não, assim, como eu disse, a gente morou na casa por cerca de 6 anos, né? Eu saí de lá quando eu tava com 10 para 11 anos. Eu era criança ainda. Mas a minha mãe, as experiências dela começaram... não, ela teve experiências antes. Na casa, as experiências foram mais fortes, mas ela teve experiências antes da gente morar nessa casa. E depois elas continuaram. Então, até hoje, de vez em quando, acontece uma coisa ou outra, mas hoje, vamos dizer assim, ela sabe como se defender, né? Ah, sim, sabe como contra-atacar. Exatamente. Olha só que legal. Ela, o meu irmão mais novo também, ele tinha essa coisa de enxergar, e eu era assim, eu nunca enxerguei, mas eu sei quando tem alguma coisa estranha no lugar, entendeu? Eu só percebo, mas não enxergo. Mas minha mãe enxerga e meu irmão enxergam também. Aquele, estou sentindo uma presença estranha, meio que você sou aranha de fantasmas. Exatamente. Eu tive uma experiência, não é a minha experiência, aconteceu várias coisas, mas aquilo que você fala assim, ó, isso aconteceu, e dá pra dizer que não foi só comigo porque tinha outra pessoa junto, foi depois, já casado, fazia pouco tempo que eu era casado, e eu levantei no meio de madrugada, eu sentindo alguma coisa esquisita, aí eu dei uma ordem de expulsão, e um vaso, no mesmo instante, um vaso, eu tava no quarto, né, um vaso que ficava na cozinha, explodiu. Nossa, coisa. É como se, vamos dizer assim, a coisa tivesse sido jogada pra trás e acertasse o vaso.
Entendi. Só que assim, não foi que o vaso caiu. A gente chegou lá, tava, né, as flores no meio e o vaso tinha explodido tipo de dentro pra fora. Sabe? Um pedaço de louça pra todos os lados. E vocês estavam na cozinha ou vocês estavam no Não, a quarto? gente tava no quarto, tava dormindo, né? Aí eu acordei sentindo que tinha uma coisa estranha. Aí eu acendi a luz, a minha mulher na época, né, falou assim, o que foi? Aí eu falei silêncio pra ela, falei, tem uma coisa estranha aqui. E aí eu dei uma ordem básica de expulsão, né? Do meu jeito lá, e a hora que eu falei isso, a gente ouviu o barulho, né? A gente viu o barulho quebrando, né? A gente viu o barulho da louça esparramando. Aí a gente levantou, né, os dois, né? Saímos do quarto, chegou na cozinha, o vaso tinha explodido. Então, esse fantasma saiu revoltado pela cozinha e... você gosta desse vaso, né? Eu, na verdade, não gostava, não. Alguém gostava, então. Então, aí de criança, assim, na minha época de criança, era mais... E também era mais comum, né? Os filmes com casas assombradas, né? Alguma coisa sempre tinha relação com uma casa ou com um local, assim. E depois de adolescente veio, né? Os filmes com slasher movies, aí os Fred Krueger e Jason Voorhees da vida, tal. E só depois de bem mais tempo que vieram o terror mais psicológico e os filmes japoneses, né? Então é desde essa idade, assim, de pequeno que você, por causa dessas coisas, você gosta de filmes de terror, né? Sim, eu acabei pegando gosto pela coisa. Tanto que, lógico, tem filme de terror que você começa a assistir e fala, meu, isso aí não assusta nem bebezinho. Eu vou falar que eu não me assusto. Eu acho que me assustava quando eu era pequeno, mas hoje não. Acho que eu falei, desde que eu comecei a treinar Kung Fu, eu não consigo me assustar com quase nada. Sei lá. Não sei eu acho que eu não sei com que eu me assusto. Preciso me assustar para saber, mas quase nada me assusta. Então, alguns filmes de terror eu comecei a achar sem graça. Eu achei começar mais engraçado assistir com pessoas medrosas. Tipo a minha irmã. Ah, entendi. Aí eu começo a dar risada. É legal. Mas eu fiquei, quando eu era pequeno, eu ficava com medo do Jason, do Fred Krueger, Brinquedo Assassino, do Chuck. As minhas filhas são fãs do Jason e elas são fãs do Fred Krueger. Elas adoram. Brinquedo Assassino, então, elas dão uma risada, uma gargalhada. Mas bem que os últimos também. Entendeu? Mas tipo assim, elas assistiram mais velhinhas ou quando pequenininhas? Não, desde pequenas. Um dos filmes favoritos delas é A Casa de Cera, que é o que tem a Paris Hilton. Tá, não é um dos melhores exemplo, mas o filme tem gore pra caramba, tem gente sendo coberta com cera quente, tem umas cenas assim, feias. Gente sendo coberta com cera quente tem vários salões toda semana. Mas não a ponto da pele descolar, né? Outro filme que elas gostam muito é O Grito. Inclusive esse a gente tem um DVD. O Grito, sem brincadeira, só é ruim do DVD o menu do filme. Porque o menu fica um barulho esquisito, sabe? Tipo um chiado. E de repente esse chiado sobe. E já aconteceu mais de uma vez delas dormirem e deixar o DVD ligado. Aí termina o filme e volta pro menu, entendeu? Nossa. Elas dormem assistindo filme de terror, então. Elas gostam das coisas. Então, é divertido. Então, isso daí foi passado de pai pra filha ou elas adquiriram o gosto sozinhas, assim? Olha, acho que foi um pouco dos dois, porque quando elas eram pequenas, embora eu procurasse passar filme de criança, né? Bom, elas acabavam assistindo junto comigo alguns dos meus filmes. Eu falava assim, isso aí vai dar medo, tá? Não, a gente quer ver. E tem uma coisa que acho que isso ajudou também elas não levar o filme a sério, que como elas e não, na verdade todos os meus filhos já nasceram na época do DVD, então a maioria tinha aquela coisa do making off, né? Ah, tá. Então eles viam a cena e tinha filme assim que eles já perguntavam, né? Tipo, sei lá, via alguém, cortou metade da cara. Aí já virava pra mim, pai, tem as cenas de como é que foi feito aí? Eu falava, aqui na caixa diz que tem, depois vamos ver, hein? Entendeu? Então eles tinham essa coisa assim de, tipo, eu sei que é um filme e eu quero ver como é que foi feito. Porque, como eu falei que eu tinha medo, mas eu assisti isso daí no SBT, na sessão, aqueles de madrugada, assim. E às vezes sozinho, às vezes eu acordava assim no meio da noite e assistia. Sei como é que é isso. Inclusive quando a gente, né, o seu tempo de criança, você criança, acho que acho que você criança, eu com certeza quando era criança, não existia CGI, né? Então os efeitos eram todos práticos. Então aquela coisa de você ver, vamos dizer, o Drácula, o Frankenstein, o Jason, você tá vendo um negócio que, embora fosse uma maquiagem, aquilo ali era real, né? Na tela era real. Agora, hoje em dia, com CGI... 90% das coisas são CGI. Então você nem assusta tanto.
Mas então você assiste filmes de terror realmente desde pequenininho. Sim. E então você viu basicamente boas fases dos terror, né? De 80 com o Fred Krueger, antes com as Casas Mal Assombradas, as histórias de fantasma e o terror japonês, né? Sim. E desses gêneros, qual a sua realmente predileção? Qual que você acha assim, mais bem desenvolvido, mais bem feito? Olha, acho que são os de Casa Assombrada. Embora de hoje em dia toda Casa Assombrada tem que ter mais do que só uma Casa Assombrada. Mas eu acho que é o de Casa Assombrada porque normalmente... Vamos pegar Poltergeist como exemplo. Porque Poltergeist tem aquela coisa, olha, tem a situação envolvendo a casa, envolvendo as pessoas da família, mas você tem, vamos dizer assim, uma solução. Embora depois tenham feito as continuações, mas eu acho interessante uma história que tem um desfecho. Sim. Não é que eu não gosto, né? Eu posso ter gostado durante o filme, mas o filme quando termina com aquela coisa de, nós fizemos tudo, vamos dizer assim, fizemos todo o ritual pro fantasma ir embora e no final nós descobrimos que não tem como mandar o fantasma embora, entendeu? Eu acho isso aí meio boring pro filme. Na vida real tudo bem, mas no filme eu acho boring. Vai saber, né? Tem gente que fica meio assustado, tipo assim, eu não vou conseguir me livrar disso nunca. Às vezes isso em si já é um terror. Nós não temos capacidade de resolver. Falando de filme, eu tava falando do A Casa dos Sete Mortos, Uhum. mas uma coisa que aconteceu... vamos falar do filme. Uhum. O filme, ele é uma equipe de filmagem, o filme é bem trash, né? Mas é uma equipe de filmagem que eles vão gravar um filme sobre uma família que morava num casarão, numa mansão, né? Isolada e tal. E a família tem... por isso que chama Casa dos Sete Mortos, né? São 7 membros da família e cada um morreu a seu tempo e eles foram enterrados num cemitério que fica nos fundos da própria propriedade. O detalhe é que não tem 7 túmulos, tem 8. 8? Tem 8 túmulos. E quem que é 8? Você descobre no final do filme. Então é spoiler. Spoiler de um filme de 74. Mas certo que gente reclama de spoiler da Bíblia, né? Mas tudo bem. Já vi isso. Não, e a história é interessantinha, então eles começam a fazer o filme levemente baseado na história da família mesmo, né? Uhum. E dentro do filme lá, a filmagem já é de baixo orçamento, tá tendo vários problemas e tal. E no Vai da Valsa eles encontram uma passagem secreta e encontram um livro, uma sala secreta e um livro lá dentro. E aí olha um livro de bruxaria. Isso sempre tá merda. E aí eles falam, vamos usar algumas passagens do livro pra fazer o filme, né? E aí o que acontece é que quando eles começam a recitar, começa a ter mini tremores no cemitério até que sai um morto-vivo. É um só, sabe? Não é uma invasão de zumbis. É um só que sai daquele tipo que vai se arrastando devagarzinho e tal. Sim. E que vai matando um por um, né? Olha, que interessante. Mas ele é revelado de cara que ele é um morto-vivo? Porque ele é aquele morto-vivo classicão, sabe? Tipo, a cara desmanchando, a roupa velha, sabe? Tipo, é como se um cara tivesse realmente passado um tempão dentro do túmulo mesmo. Ah, tá. Não, é que eu tô pensando, tipo, eles revelam que o morto-vivo no final, mas, tipo, eles vão depois, eles veem um tremor, voltam pro cemitério e ele tá uma cova aberta sem nada, tá ligado? Assim, só que, então, uma das coisas que acontece, que assim, o filme é lento, né, da época, mas o que acontece é assim, eles estão filmando, aí eles começam a recitar. Aí, só no cemitério é que dá o tremor. Então, o cara lá que é tipo um caseiro lá, e ele foi mordomo da família não sei durante quanto tempo, o cara já é bem velhinho, ele sente esse tremor. Aí ele dá uma olhada, né, pela janela dele, não vê nada, fica de boa. Aí depois eles encontram um gato, que uma das atrizes tinha levado um gato com ela, eles encontram o gato morto. E aí ela fala que é o outro ator, porque o outro ator é chato pra caramba, né, um bêbado. Não gosta de gato. Por aí. Ele já tinha reclamado do gato antes, foi ele. Então tem aquela briga. Termina a briga, vão filmar mais algumas cenas, vão falar mais algumas palavrinhas, começa a tremer de novo. Aí o caseiro vê um movimento, ele vai lá olhar o que é, e enquanto ele tá olhando, sai uma mão do túmulo e puxa ele pra dentro, né? Sabe, tipo, aquela mão clássica saindo da terra, pega o caseiro e puxa pra dentro. E aí depois, né, tipo, tudo escuro, aquela coisa, aquela penumbra e tal, porque a casa em si já não tinha mais luz elétrica, né? Então eles tinham levado um gerador, então era pouquíssima luz. Então a criatura vai, né, se esgueirando, e cada uma das pessoas,
vai morrendo mais ou menos como morreu a pessoa da família, entendeu? Até um que morreu baleado, o que acontece, assim, ó, a mulher vê que tem, né, um cara estranho, né? Ela vê lá o morto-vivo, ela corre, ela pega uma arma, ela volta. Só que quando ela volta, o outro ator tá na escada. Ela vai e mete bala no cara, sabe? O cara tá bêbado, subir na escada, ela vê o cara naqueles passinhos de bêbado andando devagar, ela mete bala no cara sem dó. É, meio que vai repetindo as mortes e o zumbi tá lá pra garantir isso. Exatamente. Olha, que legal. Mas pra você ter uma ideia como esse filme me assustou, é assim, você assiste o filme e você fala, pô, que legal, não sei o quê. Mas a abertura do filme era uma série de quadros, e durante o filme eles vão mostrando os quadros, apesar que não é tão, assim, não dão tanto destaque, mas mostram, né, os quadros e são os membros da família, né, e o cara explicando como cada um deles morreu. É o começo do filme. Meu, eu dormi à noite e tal, e acordo de madrugada, sabe, tipo aquele meio dormindo, meio acordado? Sei, aquele meio... Com a sensação de que eu tava dormindo em cima da moldura de um quadro. Ah, então é aqueles quando você acorda, você ainda tá meio no sonho. Exatamente. Aí eu peguei, tipo, lógico, né? Eu passei a mão pelo colchão, mas assim, na minha cabeça, era como se fosse a moldura de um quadro. Só que eu passava a mão no colchão e sentia o colchão, entendeu? Sentia o lençol. Aí eu falei, não, é um lençol, caramba, né? Tipo, você tinha essas duas informações acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Aí eu ficava assim, né? Tipo, preciso acender a luz, que era só estender o braço e acender, né? Tipo, eu preciso acender a luz pra eu ver que tá tudo em ordem, né? Eu acendi a luz, tipo, tá tudo em ordem, beleza, volto a dormir. Esses filmes, assim, que mexem com a gente são interessantes. Eu não tenho mais, desde pequeno, que nem, por exemplo, eu lembro de ter assistido Chuck e Freddy Krueger e ficar assustado com o armário, por exemplo. Ah, sim. Isso eu lembro. E eu lembro de assistir os filmes sozinho, sentado na sala com a TV ligada. E bora lá. Não, eu falei, eu aguento. Mas aí chegava a noite, na hora de dormir, ai meu Deus, esse armário aqui vai ser bicho. Mas isso daí eu falei, desde que eu comecei a treinar, acho que isso não me afeta tanto. Entendi. Você vai criando uma disciplina, né? E não só, tipo, aprendi a filosofia de consegue me tocar, consegue apanhar, entendeu? Ah, sim. Acho que você já ouviu isso antes. Ah, claro. Meu, já vi isso no filme Predador, né? Se pode sangrar, pode morrer. Exato. Mas eu tinha a máxima de consegue me tocar, consegue apanhar. Então, eu posso morrer, mas o bicho vai sair da quebrada. Então, esses de fantasma que puxa o cobertor, assim, eu sempre ficava, puta, dá uma bicuda nela, velho. Dá uma bicuda, velho. Acho que quando eu assisti Espíritos, isso. Ah, sim. As fotografias? Isso. Ah, sim. Eu ficava puxando a filha, cara, eu vinha enfiar uma bicuda na cara dela, velho. Nossa, que ela voltar chorando. É que nesses pontos entra aquela coisa, como eu falei, da questão do dormir e sentir que tá numa moldura, né? Tipo, eu posso pensar que estou numa moldura, mas ao tocar eu sei que não tá lá. E no caso de espíritos, a situação é, tipo, você vê que tá ali, mas se você tentar passar a mão, ela não está, né? Ultimamente, até eu analisando um pouquinho, eu acho que a história dos filmes orientais mesmo são um pouquinho melhores, por exemplo, do ponto de vista de filme mesmo. Se não se apoia só no susto e no terror, entendeu? Tem um roteirinho legal e tal. Tem um motivo pra aquilo lá tá acontecendo. É porque os filmes orientais, ele tem muito da coisa de... era uma coisa que tinha nos filmes ocidentais antigos, que é aquela coisa do... eu sei que existe uma maldição, mas vamos dizer, até metade do filme você não vê nada. São coisas que poderiam acontecer com qualquer um, né? Tipo, tudo poderia ser explicado. Até chegar a um ponto que tá tão entranhado que é tarde demais, né? Ou mesmo a história do Fred Krueger, né? Que ele que ele jurou vingança e tava fazendo vingança com os filhos dos caras que mataram ele, por exemplo. Mas bem que o dele não era bem vingança, né? Porque ele já tava matando antes, né? Ele só continuou o trabalho. Exato, mas tipo, quando ele tava sendo queimado, ele jurou vingança pro filho do pessoal e tava fazendo e descobriu um novo jeito de voltar a matar. Se bem que os filmes da série Pesadelo, eles nunca me deram, assim, sabe, não era o tipo de filme que me assustava. Porque as situações que apareciam mesmo nos filmes eram tão, assim, surreal, sabe? Que, isso daí não vale a pena me assustar. Não é, assim, porque eu não considero um filme bom ou ruim pelo fato dele me assustar.
familiar. Sim. Mas se dentro da história contada, sabe, se eu consigo, vamos dizer assim, me apegar a um personagem, sabe? Tá. Tipo assim, putz, eu vou acompanhar esse personagem e tal, não sei o quê. Por exemplo, todo mundo fala que o primeiro, A Hora do Pesadelo, é o melhor de todo. O primeiro e depois o Retorno do Fred Krueger, né? Todo mundo fala disso. Sim. Mas pra mim, por exemplo, eu preferi o terceiro. Não sei se você lembra a história. O terceiro é da menininha lá, que depois eles vão desenterrar o Fred de um escombro de carro. Isso, tem isso. Mas a premissa, principalmente, primeiro, tem a volta da personagem do primeiro filme, né, que é a Nancy. Sim. E tem um detalhe que é uma menina que consegue puxar as outras pessoas pra dentro do sonho dela. E nisso, eles lembrarem que eles estão sonhando, entendeu? E ter controle sobre o que tá acontecendo, justamente porque eles sabem. Porque nos outros filmes, né, pra frente e pra trás, tem aquela coisa de você está sonhando, mas você não sabe que está sonhando e o Fred tem o controle total. E no 3, apesar que depois, né, durante o próprio filme, você vê que esse controle não é muito total, né? 87%. Não, porque tem um lá que fala, não, tá vendo? Eu sou mais forte que você, Fred. E não é tão mais forte assim, não. Que o Fred mata do mesmo jeito. Mas, pelo menos, eles tinham consciência de que estavam dentro do sonho, entendeu? Isso era interessante. Porque eu, particularmente, quando eu tô sonhando, eu sei que eu tô dentro de um sonho. Em alguns casos eu me forço pra acordar, em outros casos eu simplesmente deixo seguir pra ver o que vai acontecer, né? O famoso sonho consciente. Isso. Então, todos os meus sonhos são conscientes. Eu sei que eu tô sonhando. É até engraçado isso, sabe? Tipo, de alguém falar, dentro do sonho mesmo, alguém fala alguma coisa e eu olhar e falar, meu, essa pessoa jamais falaria desse jeito, sabe? Mas vamos ver o que acontece aqui. Eu acho engraçado, no sonho mesmo eu acho engraçado, e quando eu acordo eu acho mais engraçado ainda. Não, mas eu acho que tem dois tipos de sonho consciente, que você não tá com o controle da história, mas você sabe que tá sonhando, e tem o que você tá no controle mesmo. Então, se você quiser entrar numa casa ou outra, você entra. Sim. Tem os dois tipos. Mas aquele que eu não tenho controle, eu simplesmente me acordo, entendeu? Tipo, se a coisa ficar fora de controle, eu me acordo. Isso daí que eu teve bem nesse terceiro filme do Fred, Isso, né? exatamente. E você se pegou com a menininha que fazia isso. Legal. Então aquele personagem fala, pô, isso é legal, tá? Então eu acho que um filme de terror, pra ser bom, ele precisa ser primeiro sempre um bom filme, não só um bom filme de terror. Sim, porque tem filmes. Vou dar um exemplo que o Espíritos, outro filme chamado Espíritos, mas é aquele com o Michael J. Fox. Sei qual que é. Então, acho que eu sei. É do Peter Jackson, aquele filme. Aquele filme, se você reparar bem, ele tem parte que é comédia, parte que é drama e parte que é terror. Porque o Michael J. Fox, o personagem dele, por si só, é completamente galhofa. O momento que você vê que ele percebe que ele realmente vê fantasmas, mas os fantasmas que acompanham ele, que são aqueles dois lá, são tão galhofas quanto ele, é uma comédia. Mas o fato de ter realmente um assassino serial que vem do mundo dos mortos e que depois começa a matar várias pessoas não ligadas, mas que estão próximas a ele de alguma maneira, isso é aterrorizante. Esse não é um espírito que, tipo, antes o cara que voltou do morto, ele já era serial, que ele marcava a testa das pessoas com o número. Exatamente. E ficava tentando competir com outro assassino serial. Porque acho que tinha um cara que tinha matado, eu não lembro com o número exato, mas digamos assim, o cara tinha matado 12 pessoas e ele queria ser o cara que tinha matado 13. Sim. Então aí ele invadiu, acho que foi um hospital, e ele vai matando as pessoas e ele vai marcando na testa. E aí o Michael J. Fox, ele teve uma experiência de quase morte e depois disso ele começou a ver espírito, né? E aí ele passou a ser um caçador de fantasmas, né? Mas ele não caçava, eram os fantasmas que acompanhavam ele, que faziam bagunça em algum lugar e ele ia lá fazer como se estivesse se livrando dos fantasmas. É como eu falei, ele é um bom filme e que ele tem todos os aspectos, comédia, drama e terror. Ele é em si um bom filme, não é só um bom filme de terror. Um outro exemplo é o Albergue, por exemplo. Você assistiu o Albergue? Não, o Albergue ainda não assisti. Seu medroso. Não, é que eu não achei nenhum covarde. Tem vezes que eu me privo assim, minha irmã não quer assistir, meu irmão não quer, então beleza. Mas deixa pra próxima. O Albergue, tirando a primeira cena, né, que é um cara como se fosse os fundos de um açougue. Ele tá vestido como açougueiro e ele limpando o sangue do chão, tá tipo lavando sangue. Sim. Que é a cena de abertura. A primeira parte do filme é quase uma comédia. São dois amigos americanos, né, que estão viajando pela Europa. Aí ele encontra um outro cara que é maluco lá também. Acho que é islandês o cara, ou finlandês. E encontra um cara e eles vão curtir até que um sujeito lá fala pra eles, vocês conhecem a Vlastislava? E dá o endereço de um albergue, fala que tem mulher pra caramba e não sei o quê. E eles vão pra lá e
o que acontece lá é que existem mulheres lindíssimas, só que elas são iscas para trazerem turistas ingênuos que são vendidos para milionários que querem ser serial killers, mas não querem não querem cansar a beleza caçando vítimas, entendeu? Eles compram, né, entre aspas, as vítimas, né, tipo um leilão, e aí eles compram as vítimas, pagam uma grana e matam as pessoas do jeito que elas quiserem, sabe? Pode ser com tiro, pode ser serrando, pode ser cortando em pedacinhos, eles têm toda a privacidade. Torturando, exatamente. Legal. Então, mas a primeira parte do filme é uma comédia, com um detalhe. Eurotrip você já assistiu, né? Que é uma comédia já, mesmo. Eurotrip já. Meu, os lugares que eles passam são os mesmos de Eurotrip. Nossa. Incluindo Bratislava. Bratislava é aquele lugar que eles chegam lá em que o $1,27 eles ficam no quarto 5 estrelas, sabe? Legal. É que eu lembro disso, cara. Depois, eles falam do Vaticano também? Isso. Não, então, eles não vão pro Vaticano, mas em O Albergue 2, que é com uma menina, ela vai pra Roma. Ela sai de Roma e vai pra República Tcheca. Esse lugar aí. República Tcheca. Mas o Albergue é outro caso. O filme em si não vamos dizer assim... aterrorizante? Não, ele é... Porque ele tem uma parte psicológica também, porque é aquela situação do... O espectador sabe o que vai acontecer. Sabe o que tá acontecendo, entendeu? E Sim. aí some um cara, some o outro, o sobrevivente, né, o que sobra, fica procurando, né? Sim. E você fala assim, não entra aí sozinho, cara, você vai se ferrar. Então, fica tenso pra quem tá assistindo. E o cara, tipo, o clima não tá tenso porque não tá se ligando do que tá acontecendo. Isso. A gente que sabe. Legal, interessante esse tipo de filme. Eu vou dar uma chance pra o Albergue. Aliás, o Albergue vale a pena. O Albergue 2 vale a pena também. O final tem uma reviravolta. No 2 tem uma reviravolta que é fantástica. Assim, sabe? Tipo, o tipo de reviravolta que você aplaude. O 3 não vale a pena. E aqueles estilos mockumentary, tipo A Bruxa de Blair? A Bruxa de terror. A Bruxa de Blair eu assisti no cinema. Uhum. Vamos dizer assim, não foi o primeiro, mas pra nova leva, né, pra nova geração, foi um dos primeiros, porque já tinha tido Canibal Holocausto, Sim. que é bem mais antigo, que é de 1980, se não me engano. Mas poucos geraram tanto buzz quanto o Bruxa de Blair. É porque o Bruxa de Blair ele veio junto com a internet, né? Porque acho que ainda tem a página de internet que é The Blair Witch Project, a página. Então, quando o filme veio junto essa página, é uma página falsa, tá? As histórias que não são verdadeiras, mas é tipo com uma linha do tempo de lenda sobre a bruxa de Blair. Então, o pessoal já veio com aquele, meu Deus, né? Parece real. Eu fui assistindo sabendo que não era, mas eu considerei o filme muito bem feito, sabe? A execução do filme foi muito bem feita pra mim. E não sei se pegou o DVD do Bruxa de Blair também pra assistir. Eu assisti. Então, ele tem parece que teve nos Estados Unidos teve reportagens de noticiários assim, relatando o desaparecimento dos cineastas. Não, aquele foi falso também. Não, então, ele foi falso, mas tipo, foi exibido como se fosse verdadeiro um tempo. Não. Só pra, ou não? Não, nunca foi. Nunca foi. Tá, ele no DVD dava a impressão que isso. Não. Eles, na verdade, foi assim. Não quem participou da produção, mas todo mundo de direito, entre aspas, sabia que era falso, mas pro público em geral foi vendido como verdadeiro, entendeu? Saquei. É meio assim, se eles quiserem acreditar, deixa acreditar. Mas se alguém perguntar, mas pro público em geral, mas aqui no caso de Canibal Holocausto, por exemplo, o diretor fez todo um negócio e aquele aí realmente, ele escondeu os atores pra ninguém ver. Sim. E aí depois ele foi chamado na polícia, sabe? E exigiram que ele mostrasse os atores pra provar que eles estavam vivos. Tá, ele teve que mostrar mesmo. Aí no caso da Bruxa de Blair já fizeram isso antes pra não dar rolo. Tá, entendi. Eu acho que eles tiveram um exemplo também. O detalhe da Bruxa de Blair é que os 3 atores, eles usam no filme o nome deles verdadeiros. Sim. Entendeu? Então eles são chamados pelos nomes deles. Então, inclusive nos créditos, né, no final, só tem o nome dos 3. Como eles mesmos. Sim. Era
Joey, Mike e a Hannah, alguma coisa assim. Aí falou assim, Hannah fulana como Hannah, Joey não sei das quantas como Joey, Mike não sei o que como Mike. Cara, eu vou falar que Bruxa de Blair ele começou na janela de eu já mais treinado e foi um dos que eu mais me diverti, porque eu comprei, eu acho que não sei se foi fui eu mesmo que comprei quando eu tava comprando aqueles DVDs da Folha ou do Estadão, eu não lembro, e ele foi um dos que veio, e quem quer assistir, foi assistir eu e meus 3 irmãos, aí a gente fechou a janela, fechou o negócio, juntou as 3 camas do meu quarto lá, pôs o negócio e foi assistir. Eu acho que no meio do filme eles estavam se cagando tanto, só tá muito engraçado ver os 3 abraçados lá e eu do outro lado rindo pra caramba. Entendi. Ele, para, seu besta. Uma experiência muito divertida, por isso que eu guardo muitas recordações boas do Bruxa de Blair. Mas uma coisa interessante sobre a produção do filme é que parte dos sustos é verdadeira. Por exemplo, eles dormindo na barraca e quando eles saem tem as armações da feita de madeira, foi a produção do filme que fez. E quando eles saem, que eles tomam aquele susto é verdadeiro, porque eles não tinham visto. Eles não sabiam. Eles sabiam que ia estar lá. Que legal. Porque eles passam, seriam 3 noites, né? Na floresta. Seriam 3 noites. E eles realmente filmaram em 3 noites. Eles realmente acamparam naquela floresta. Sim, então, a questão de horários e tudo mais. O filme só tem, tipo assim, quando eu fui assistir, né? Como eu falei, assistir no cinema, ele só tem um erro básico, que é eles se perdem na floresta. Só que, numa das primeiras cenas, eles passam por um rio. Eu falei, vocês se perderam na floresta? Segue o rio. Segue o rio, cacete. Sabe? Aí, tipo, a partir daí, você não pode mais considerar que é uma história real, entendeu? E qualquer criança de 10 anos fala, peraí, a gente não veio por aqui? O rio não tava nesse sentido? É só seguir o rio de volta. Você vai chegar na cidade, sabe? Exato. Sem contar que eles estão no alto de uma montanha e a cidade está embaixo, né? Era só, escureceu? Beleza. Se eu olhar no horizonte, eu vou ver o brilho das luzes da cidade, sabe? Que, tipo, ou eles erraram nisso, ou eles erraram, tipo assim, de não colocar uma cena de ligação, eles tentando fazer isso e não dando certo, saca? Então, como se fosse um feitiço da bruxa, que prendesse eles lá. Então, mas só pelo fato deles não mostrarem, já era uma falha. Eles passam pelo rio de novo e ignoram, entendeu? Sim. Então, é uma falha pra mim. Assim, pelo filme se vender como documentário, não documentário, né, mas como real, mas se vender como uma história real, não cola por conta disso, sabe? São coisas que na vida real não aconteceriam. É porque é uma coisa extremamente básica. Né? É igual quando alguém fala, por exemplo, coisas que têm acontecido, né, mais recentemente, que alguém fala, por exemplo, eu não gosto de Vingadores. Por quê? Porque tem um cara voando com um martelo, isso não existe. Tá, você gosta de filme de zumbi? Não, filme de zumbi é diferente. Tá, zumbi também não existe. Tá? Exato. Então, mas no caso de um filme de zumbis, por exemplo, vamos dizer assim, você entrou num universo, além da imaginação, você entrou num universo em que os zumbis existem, entendeu? Sim. Então vamos criar regras aqui e seguir essas regras. Se essas regras forem seguidas, aí eu falo, ok, o filme não precisa ser o melhor filme do mundo, mas ele passa. Tipo assim, são tipo coerência do mundo. Inclusive essa questão, por exemplo, de coerência, A Hora do Espanto, tem o antigão, né, dos anos 80 e teve a refilmagem. Mas a refilmagem não é tão ruim, não, porque ela segue bem de perto, com algumas diferençazinhas, mas segue bem de perto. Mas tem toda aquela coisa, por exemplo, o vampiro não entra na tua casa se ele não for convidado. Tá? O vampiro tem horror à luz do sol. O vampiro só vai ter horror a símbolos religiosos se a pessoa que impunha o símbolo tem fé. O vampiro não se reflete no espelho. Sim. As regras básicas dos vampiros da literatura. Exatamente. Eu falei, o filme é muito legal. Por quê? Apesar que você fala assim, mas é um adolescente enfrentando um vampiro imortal, né? Tá, mas as regras estão ali e elas estão sendo seguidas. Desses filmes de terror, assim, tem os trash também. Sim. Que os trash são mais pra divertidos, né? Pra ver aquele gore, aquele negócio mal feito. Aqueles atores que não interpretam tão bem assim. Sim, você acaba assistindo mais pela galhofa mesmo. Né? Você não é pra ter medo. Mas então, os filmes trash tem algumas coisas que, assim, tem roteiros que são ótimos roteiros, sabe? Tipo, infelizmente, olha, não tinha grana pra fazer do jeito que eu queria.
franquia, mas o roteiro em si é bom. Tem algum exemplo bom desses filmes? A Volta dos Mortos-Vivos. Esses filmes de zumbi do Romero são realmente mais B, né? Não, aí que tá. Não é o do Romero. O do Romero é A Noite dos Mortos-Vivos. Ah, tá. Esse é A Volta dos Mortos-Vivos dos anos 80 também. E é bem interessante porque ele parte da premissa no filme de que a história do Romero, ela realmente aconteceu. E começa assim, o cara tem um cemitério, aí tem um monte de coisa lá encostada, né? Eu nunca entendi direito assim, o que acontece nesse filme, umas coisas que tem lá. E aí quando começa, né, um velho explica pra um cara mais novo, né? Fala, sabe aquele filme, A Noite dos Mortos-Vivos? O cara, sim, tal, do Romero, tal, assim, tal. Aquela história aconteceu. Cara, como assim aconteceu? Ele falou, não, aconteceu. O exército desenvolveu um gás que era pra deixar os soldados mais fortes e para que eles não morressem em campo de batalha, eles ficariam mais resistentes. Só que o que aconteceu foi que os soldados começaram a voltar à vida. Aí o cara falou, pô, não sei o que. Ele falou, e como é que você sabe disso? E aí ele fala, porque deixaram 2 barris dessa coisa aqui, entendeu? Aí o que acontece é, um barril tinha um negócio de gás e um outro barril tinha um morto-vivo lá dentro, sabe? Tipo que um morto-vivo foi colocado dentro de um barril que com uma gosma, sei lá, qualquer, sabe? Um líquido qualquer, e ele nunca foi tirado de lá. E quando eles acabam, o barril acaba abrindo, né? Espalha o gás, esse morto-vivo que tá lá dentro começa a perseguir eles quartejam o cara. E aí eles jogam no crematório, né? Jogam lá pra pegar fogo, sobe a fumaça, né? Junto com o gás, né? Que tava na carne do bicho. Sobe, vai pras nuvens, chove no cemitério e os mortos saem da tumba. Eu lembro desse filme. Tem até uma parte que eles entram no canil e... No canil não, no escritório que tem uns bichos empalhados, os bichos empalhados voltam à vida também. Isso, tem um lá que assim, pra época, né, era assustador, que é um cachorro que tá empalhado e cortado na ele metade. tá cortado na metade. Eu lembro desse. E aí o cachorro começa um meio latido, né? É. E também nesse filme tem aquela coisa de que cortar a cabeça não resolve. E outro ponto, que esse filme é aquela coisa, né? É parte terror e parte comédia. Sim. E tem uma parte que eles pedem ajuda, vem uma ambulância, os mortos cercam a ambulância, e aí um dos mortos vai no rádio e fala assim, mandem reforços. Mandem reforços. Porque tem outra coisa. Nesse filme os mortos falam, eles têm um pouco de consciência e tal. É o resquício do que quando eles morreram, né? Uhum. Que legal. Eu lembro mais ou menos desse filme. Acho que eu era bem pequeno quando eu assisti ele. Né? Bem pequeno, entre aspas, uns 10, 12 anos, assim. Época de adolescência, né? Pré-adolescência tava. E eu achei esse filme bacana. Esse foi um dos que eu não me assustei. Eu gostei. Esse eu assisti no cinema também. Tinha um também dos brinquedos que voltavam, dos marionetes assassinos. O Mestre dos Brinquedos. Eu nunca assisti esse filme inteiro. Eu não achava graça nele. Todo mundo fala dele, acho que por causa do disco do Metallica, Master of Puppets. Acho que o pessoal falava bem do filme por causa da música. Mas eu nunca assisti esse filme. Sim, eu lembro dele por causa que teve uma cena que tem um dos fantoches que tem meio que um drill na cabeça, uma broca. Aí tem umas horas que ele pega assim, o cara tá sentado e o boneco atravessa o cara no meio. Aí ele sai do... E eu lembro que eu achei... Não lembro que eu achei ele divertido. Um dos que eu não fiquei com tanto medo assim, mas teve uma parte que eu não lembro. Eu não lembro direito desse filme, eu lembro só desses drills, desses gagzinhos. Mas era um filme meio diferentão. É uma coisa que puxa também o filme do Chuck, o primeiro principalmente, né, o Brinquedo Assassino, ele puxava pra essa coisa também, né? E os outros, acho que o 2, o 3 já tá começando a ficar galhofa também. Não, o 2 segue de perto o primeiro, é uma continuação direta. 3 é num colégio militar, mas já foge um pouquinho. Mas aí depois vem a noiva do Chuck. A noiva do Chuck já tem muita comédia. E o filho de Chuck é só comédia. É meio... Esquece o que você viu de terror, porque vai ter morte nisso aqui, mas você vai dar risada. É muito divertido. E realmente, esse foi uma época que eles iam fazer galhofa com esses ícones antigos. O próprio Fred Krueger, tem alguns filmes dele, acho que no quarto, quinto filme, que ele mesmo, assim, tem aquela parte da toda, mas ele fica fazendo piada com algumas coisas. Sim, começa a ser mais sarcástico.
fantástico, né? Eles vão acabando derivando sempre pro terrível dessas grandes franquias. Se bem que tem filmes... A Hora do Espanto mesmo tinha um pouquinho de humor, com o melhor amigo lá do Charlie, que era o protagonista. Ele tinha um amigo dele que era o Ed, que acabava virando um alívio cômico. E tem um filme também da mesma época, que é A Casa do Espanto. Não sei se você lembra desse filme. Esse eu acho que eu não lembro, não. Com William Katt. É que, tipo assim, uma coisa que não funciona muito comigo é lembrar nome de ator, porque eu não lembro nem nome das pessoas que eu convivo direito. Eu tenho esse problema com o nome. Eu sou bom fisionomista, mas pra nome eu sou uma negação. Não, o William Katt eu lembro por algumas coisas. Por exemplo, ele fez Carrie a Estranha. Ele era o parzinho dela no baile, no filme original. Por ele ser o par da Carrie, de Carrie em Carrie a Estranha, o Mark Hamill foi Luke Skywalker. Sério? Sim, porque o Mark Hamill foi fazer teste pro filme Carrie. E aí, quando ele tava lá, ficou entre ele e o William Katt. E o Brian De Palma que tava escolhendo no elenco, só que junto dele tava um colega dele de escola, que era o George Lucas. E aí o George Lucas viu o Mark Hamill, virou pro Brian De Palma e falou, você vai escolher ele? Ele falou, tô entre ele e o outro. Ele falou, pega o outro. Por quê? Ele falou, porque eu tô produzindo um filme aí, eu acho que esse rapaz aí é o que eu tô querendo, é o que eu tô procurando. Porque era a questão da altura dele, que ele era mais baixo do que o William Katt. E o William Katt também foi o super-herói americano. Não sei se você lembra dessa série. Eu lembro razoavelmente dessa aí, mais do que eu lembro do que a Racing. Mas esse filme, A Casa do Espanto, ele tem partes que ele é muito assustador e tem partes que você ri assim... sem querer. Enlouquecidamente. Não, você ri sem querer. Não é enlouquecidamente, não é gargalhar. Mas você ri sem querer. Você sabe aquele... Você vai... Putz, tipo... Dá uns exemplos. O que acontece nesse filme, A Casa do Espanto? William Katt é um escritor. A tia dele, se eu não me engano é tia dele, ela morava numa casa X. Inclusive o filme começa com um entregador, um rapaz fazendo entrega, ele chegando na casa e encontrando a velha enforcada. E aí o William Katt, ele... herda, né, essa casa e, com detalhe, o filho dele desapareceu nessa casa alguns anos atrás. Desapareceu. Assim, ele tava sentado na beira da piscina, o menino entrou na água, aí o menino começa a agitar os braços, sabe, do tipo, tem alguma coisa que prende no meu pé, aí ele pula na água pra pegar o menino e ele não encontra. Nossa. É simplesmente isso, tipo, o moleque sumiu. Aí teve toda uma investigação, o casamento dele acabou por conta disso, sabe? É impossível crer. Então, ele foi considerado suspeito de ter se livrado da criança durante um tempo e tal. E aí ele volta nessa casa meio pra tentar descobrir o que aconteceu com o filho. E aí começa a acontecer coisas estranhas, né? A princípio estranhas, e aí vai aumentando, né? Cada vez mais. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, tem uma hora que ele tá cansado pra caramba, que ele é escritor e tal, né? Tá fazendo tá acertando o livro dele, né? Fazendo alguns acertos. E tá com a televisão ligada. Aí ele tá morrendo de sono. Aí ele levanta, aponta o controle pra TV e desliga a TV. Aí nisso, na janela, aparece uma criança, que é o filho dele. Aparece na janela, encarando ele. Aí ele tá com sono, ele simplesmente aponta o controle pra janela, aperta e o moleque some. Sabe aquela coisa automática, sabe? Sei, você não tá controlando. Tipo, é um quadrado com uma imagem se mexendo. É a TV, né? Ele, pum, aí o moleque some. Aí liga a TV de novo, né? Não, só o moleque some. Não, é galhofa, tá? Então, assim, tá. Galhofa. Não, é pelo reflexo, ele liga a TV de novo e, opa. Tem outra coisa que filme de terror é aquela coisa, né? Tipo, o cara viu uma coisa assustadora, e aí quando ele vai mostrar pra alguém, a coisa não aparece, né? Sim. Nesse filme não tem isso. Tem uma porta lá que não lembro se é pro sótão ou pra um quarto lá, e tipo, deu meia-noite, ele ouve um barulho atrás da porta, aí a hora que ele abre, sai uma criatura gigantesca, sabe? Tenta pegar ele pega, chuta a porta de volta e consegue trancar a porta. Sim. Aí tem um vizinho que fala, não, olha, qualquer coisa que aconteça aí, você fala comigo e tal, que você precisar. Não, ok. E detalhe que isso foi exatamente à meia-noite. O que ele faz? No dia seguinte, exatamente à meia-noite, um pouquinho antes, ele vai e fala pro vizinho, olha, tem uns guaxinins estranhos fazendo barulho e tal, não sei o quê. E eles começam a fazer barulho exatamente à meia-noite. Você me ajuda? Aí o cara vai lá, né, fala, olha, eu vou abrir a porta e você espanta, tá? Ele, ok. Aí abre a porta, o bicho sai. Aí o vizinho começa a bater no bicho, né? Aí o bicho volta, o cara tranca a porta, né? Aí o cara, era um guaxinim? Ele, era um guaxinim. Pô, é dos grandes, né? Então, o primeiro filme, ele tem essa coisa meio terror, meio comédia. O segundo também, mas o segundo tem muito mais comédia do que terror. E aí o terceiro é só terror mesmo. Inclusive a chamada era, dessa vez não estamos brincando. Canais de terror no YouTube, você já conhece algum? Eu vejo alguns, mas de nome, assim,
Mas você diz o quê? Do pessoal que tá produzindo? Não, tem alguns que de pessoal que tá produzindo e tem uns que parecem, tipo, ser mais reais, assim. Aí eu não sei se realmente são reais ou se são uma série fictícia, entendeu? Com atores. Não, eu tenho visto, mas alguns que eu tenho visto, principalmente o pessoal que faz aqueles de creepypasta, sabe? Uhum. Mas fica muito galhofa, sabe? Perde muito da autenticidade. É Sim. que o pessoal tem uma coisa da edição fácil, que é colocar barulho, grito. Fala assim, isso não atrai público. Você não quer espantar o seu público. Você quer fazer ele acreditar que isso é real. E colocar um grito do nada não vai tornar isso mais real. Exato. Isso aí é buscar o susto fácil. Exatamente. Né? Então, tem um canal que de vez em quando eu assisto que eu acho legal, interessante, parece realmente muito bem produzido, entendeu? Que é de um... O nome dele é The Poltergeist Diaries. E, cara, a história de um casal que comprou uma casa e tá acontecendo coisas estranhas. Eles chamaram até um amigo virado com eles. E a casa parece que tem poltergeists. E a história deles convivendo com esses poltergeists. Eles colocaram câmeras em vários lugares, tanto que tem uma época que eles param de dormir do andar de cima da casa e ficam andando só na parte de baixo. E tipo, tem vezes que eles colocam câmera à noite com detecção de movimento e às vezes a mulher acorda meio possuída, essas coisas. Ah, sim. Aí eu não sei se, assim, não sei realmente se isso daí é verdade ou se é algum canal deles fazendo filmes. Entendeu? Não, Mas ele separa assim, Day 1, Day 2, parte 1, parte 2, P3, P19, e por aí vai. É produção mesmo, não tem nada de real aqui. Sim. Não, mas é bem feito, pra um negócio feito assim em casa e pro YouTube, inclusive, tá bem feitinho. Realmente ele tá muito bem feito e eu até ficava na dúvida, porque aqui você não tem nenhuma... Fora, acho que os nomes aqui de produção, dá pra até se enganar, beleza. Ah, sim. Pensando que é real, mas eu achei muito bem produzido, cara. Deu até peraí, será que isso é verdade? Parece muito bem feito pra ser um negócio assim que os caras estão fazendo do YouTube de nada, sabe? Porque aí eu lembrei do Page View e do AdSense, aí lembrei, eles ganham dinheiro com isso. Eu tô dando uma olhadinha aqui, tem erro de gravação. Eu não tinha visto isso. Eu tava vendo os filmes. Acho que tem uma época que eu parei de assistir eles, eu tava sem tempo, aí acho que depois disso que eles colocaram erros de gravação. Não, é legal. Aliás, o pessoal que não assiste porque acha que vai ter medo, ou não assiste, porque tem gente que fala, se você assistir isso vai trazer coisa ruim pra sua casa. Gente, a maior parte das coisas que você vê em filmes de terror são coisas que nem em casos de fantasma, tipo, né, ditos reais, realmente acontecem. Até quando falam assim, por exemplo, mas o exorcista, velho, pra conseguir um exorcista do Vaticano leva tempo. Anos, quiçá. Por exemplo, o João Paulo II, pra você ter uma ideia, quando ele era padre, ele chegou a fazer um exorcismo. Nossa, eu não sabia disso. E ele quase foi excomungado por conta disso. Sério? Nossa. Por que deu errado? Não, porque ele não tinha autorização. Ele fez, vamos fazer aí. Vamos lá. Não, ele foi meio que, vamos benzer a casa, né? E aí eu não sei qual das pessoas, mas falaram que um dos membros da família aparentemente ficou possuído. E aí ele arregaçou as mangas e partiu pra cima. É comigo mesmo. Não tá. Não é ele saiu no Papa, né? Saiu no Papa com... Indicações de filme, os filmes que você acha tipo, mais bacana de fantasmas, de terror. A questão de indicar filme de terror é que a questão é se você vai conseguir encontrar os filmes de terror, né? Mas não são tão recentes, não. Mas eu vou citar alguns que assustaram minhas filhas, que se assustaram as minhas filhas são bons. No Cair da Noite. No Cair da Noite. Que é a história da Fada dos Dentes, só que ela vem pra matar as crianças. Não é que, tipo assim, ela vai matar você se você olhar pra ela. Isso, exatamente. Eu acho que eu assisti esse filme é maneiro pra caramba. E tem aquela coisa de você não pode, uma vez que você veja a cara dela, você não pode ficar no escuro de maneira alguma. Ela se move pela escuridão. Sim, aí ela vai te pegar. E aí o protagonista, ele tem, sei lá, centenas de lâmpadas iluminando a casa dele o tempo todo. Dos mais recentes, a maior parte é muito... Japonês? Não, é muito CGI. Do japonês mesmo tem apesar que tem as versões americanas,
americanas também, que não são tão ruins. O Chamado e o Grito, eu considero 2 bons filmes. Sim. O Chamado é o Ringo e o Grito eu não lembro qual que é. Juon. J-U-O-N. Juon. Então... Dentro dessa linha de terror também tem os filmes que são... Não é terror por algo sobrenatural, mas é aquele terror mais físico, né? Sim. Então, nesse aí tem, bom, os Jogos Mortais, né? O primeiro, pelo menos, que é excelente. Né? O Alberto, que a gente falou, que é na mesma linha. Tem um francês chamado Mártires. Esse boa parte dele é terror psicológico, mas a parte final é um gore muito, muito assustador. O Hack se enquadra nesse quadro? Não, o Hack, ele tá na parte do mockumentary, né? Porque tem aquela coisa da câmera na mão e tal. Sim, mas é um filme de terror também. É um filme de terror também, é um filme de zumbis. Sim. Que o primeiro filme é interessante, o segundo esquece que foi feito no primeiro. Ah, sim. Não, o segundo não é aquela adaptação americana? Não. Não é a refilmagem americana. O segundo filme, o Hack 2, ele se passa no mesmo prédio que acontece o 1. Só que no 1 você tem aquela coisa que como se fosse uma infecção. Sim. No 2 o cara já vem falar que tem alguma coisa de sobrenatural. Ah, entendi. Eles mudam a origem. Tem por exemplo, tem um zumbi. O pessoal foge do zumbi, o zumbi vem atrás. Aí no 2, um zumbi vem correndo atrás, o cara pega um crucifixo, pendura na porta, o zumbi não passa, entendeu? Um filme mais recente também, que chama Invocação do Mal. Invocação do Mal? Eu sempre vi que esse Invocação do Mal é mais galhofinha, mas... Não, velho, é muito bom isso aí. É esse que tem a boneca Annabelle. Tá. Ela não é a protagonista, mas ela aparece ali. E que tem o casal, eu esqueci o nome do casal. Os Ghostbusters. O Ed e Lorraine Warden. Deixa eu aproveitar e sugerir também, bom, todo mundo conhece a história de Horror em Amityville, né? Sim. Que já teve eu li o livro. E tem filme também. Isso. Aí teve um filme nos anos 80. Bom, foi até acho que o 6 nos anos 80. Uhum. E aí recentemente fizeram uma refilmagem, que até com o Ryan Reynolds, né? Foge bastante do livro. O primeiro filme também não é que ele não tem muito a ver. O livro é diferente, né? Ele é diferente do livro. Sim. O filme atual, ele tem o formato do livro, mas algumas coisas também estão diferentes. Mas tem, né? O livro, principalmente, tem aquela coisa da coisa real, tal, né? Então, e tem um documentário chamado Meu Horror de Amityville, que eles vão visitar que na época, né, era um menino, o Danny, que era da família, né, que era o George Lutz. Eu não sei se são os nomes verdadeiros deles, não são os nomes verdadeiros, mas era o George Lutz, né, que era o pai da família, e aí vão visitar o filho, que é o Danny, que hoje já tá com, né, na época do documentário, tá com quase 50 anos, pra falar com ele e tal, né, que tem aquela coisa do, né, o que é verdade, o que não é verdade, o que dizem que é verdade e tal. Sim. E aí esse documentário falando com ele, lógico, e ele revisita, né, ele não vai na casa assim, né, mas ele fala muita coisa sobre a casa, e tem a participação da Lorraine Warden, já velhinha. E é bem interessante que quando chegam na casa dela, né, nessa altura o Ed já tinha morrido, ele morreu de câncer. Aí quando chegam na casa dela, né, ela olha pro menino, pro velhinho já também, pro cara, e fala assim: Dani, há quanto tempo? Ela vai, abraça e pergunta, né, e aí sua mãe, como é que tá, suas irmãs e tal. E aí ela fala sobre a casa, ela fala que ela visitou também, né, casa, aí tem uma foto famosa que ela tirou dentro da casa e tal, né, que ela aponta pra um lugar e fala, tem uma criança ali, e aí tiram uma foto e a criança realmente aparece na foto, sabe, tipo, que é assim, até o Danny, né, tem uma hora que ele fala assim, mas muita gente fala que não é real. Aí ele fala assim, eu convivi com aquilo dentro da casa, eu saí de lá, aquela coisa me perseguiu, e aí falaram assim, por quanto tempo? Aí ele baixa a cabeça, aí ele, cerca de 20 anos. Nossa. Aí ele falou, e aí o que aconteceu, né? Aí ele falou assim, que ele se mudou várias vezes e agora ele mora num lugar em que passa água corrente dos dois lados. Que uma coisa que sempre falavam pra ele é que essas entidades não conseguem passar por água corrente. Mas ele falou assim, que na época eles tinham se mudado pra um lugar lá, sei lá onde, e o lugar tinha um acesso por uma ponte, sabe? E o lugar que ele mora agora é uma ilhazinha. Só chega lá de barco. O fantasma ficou na praia. Tá do outro lado esperando ele. Eu imagino o fantasma assim com a mãozinha, sai batendo assim. Tipo, fazendo aquele, né? Muito esperto, senhor. Muito esperto, senhor Davis. Pelo
vamos encerrar mais este Omega Cast. Muito obrigado, senhor Edson. Imagina, eu que agradeço o convite. Precisando chamar. Sempre uma grata presença aqui na Combo. Aqui da Combo. Existe assim, uma grata presença no Omega Cast. É sempre uma honra tê-lo aqui. Dá honra minha. Temos jabazinhos? Temos jabazinhos. Acessem dimensãonerd.com. Às segundas nós temos programas de notícia com uma dose exagerada de humor. Às quartas-feiras, às 8 da noite, nós temos as premieres. São a gente comentando sobre as estreias de cinema. Às sextas-feiras nós temos o Alternativando, com música alternativa. E na quarta-feira também nós temos o Fala Série, falando sobre o mundo das séries, todo tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado. E você gosta de filme de terror? Já passou por alguma coisa assustadora? Você quer que a gente faça um Omega Cast sobre casos reais de fantasmas? Então, vem pra cá. Vem, comenta aqui nos comentários. Fala, você gosta de filme de terror? Fala aqui, qual os seus favoritos? Qual que é a sua listinha de recomendação? Aqui embaixo nos comentários. Ou você vai lá em cima, na página de contato, e manda pelo site um e-mail pra gente. Ou manda um e-mail pra omegacast@omegastation.com.br. Então, espero que tenham curtido. E um Omega abraço. Até a próxima.